Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Augusto Martins, CEO da JHSF, dona de negócios que traduzem o que é o luxo no Brasil em vários setores, como imobiliário, shopping centers, gastronomia com a bandeira Fasano e até um aeroporto internacional dedicado à aviação executiva. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda um conglomerado do luxo no Brasil que inclui marcas como Fasano, Cidade Jardim e Fazenda Boa Vista. O Show Business de hoje vai conversar com Augusto Martins, CEO da JHSF. Augusto, obrigado pela presença em nosso estúdio, uma alegria recebê-lo aqui no programa. Quando a gente fala de segmento de alta renda, né, o segmento de luxo, se costuma, isso no mundo todo, você costuma ver grupos que operam ou só shopping center, ou grupos que só operam hotelaria, ou grupos que cuidam só de restaurantes. A sua companhia, a companhia que você lidera, ela consegue conectar todos esses setores, esses segmentos da economia produtiva, tendo uma única semelhança: o público de alta renda. E aí eu faço essa pergunta para você. O que mais esse público de altíssima renda demanda hoje? Bom, Bruno, primeiro, prazer estar aqui. É muito bom ter a oportunidade de conversar com você. É verdade, a gente, na JHSF, nós focamos, né, a companhia vem ano após ano focando no setor de alta renda. É o nosso foco de uma forma geral, né? Todos os nossos negócios estão conectados na alta renda. Então, todos os nossos modelos de negócio, todas as nossas operações, elas são direcionadas para esse público de alta renda. E a companhia foi de uma forma muito específica, se especializando nesse setor, com que os nossos negócios todos estivessem conectados, né, de alguma forma a esse perfil de cliente. E isso traz, né, uma conexão importante para a nossa operação, traz uma identidade com os nossos clientes, e hoje a gente opera então de forma muito focada nesse setor. A gente usa a gente usa alta renda porque é complexo você definir o que é o luxo. Então a gente se baseia muito no tipo do cliente, no perfil do nosso cliente, e em cima disso os nossos negócios hoje todos estão estruturados com o objetivo de levar para esse público, né, uma qualidade que seja única, né, em projetos únicos e negócios únicos. Então essa hoje é o nosso grande foco e é por onde a gente quer continuar seguindo, focado nesse setor. Você sabe que eu tenho uma relação, o programa, o Show Business aqui tem uma relação muito especial com a JHSF, porque a primeira gravação deste programa em 2023 foi com o Thiago Alonso, ex-CEO da companhia, ainda na companhia como conselheiro da empresa. E eu fiz uma pergunta a ele que me marcou muito. Eu perguntei a ele o que é luxo. E ele falou que hoje luxo é ter tempo. Você concorda com ele? Eu acho que um dos luxos hoje que que é mais escasso, né, é a questão do tempo, com certeza. Eu acho que hoje é você também, e a pandemia trouxe isso de uma forma mais intensa, é você poder aproveitar o seu tempo junto das pessoas que você gosta, né, junto da sua família, dos seus amigos, enfim, de você poder ter nessa tua disponibilidade de tempo a conexão com as pessoas que são mais importantes para você. E é nisso também que a gente procura oferecer na alta renda aos nossos clientes, né? Facilitar esses momentos, levar para os nossos clientes, nos nossos diversos negócios, uma estrutura e um atendimento, uma qualidade dos nossos serviços que facilitem, né, o estilo de vida dos nossos clientes para que possam operar o luxo, como você está colocando, em suas vidas. Então,
Eu acho que o Thiago estava certo, sim, na questão do tempo. Eu só adicionaria hoje, de uma forma mais intensa, essa relação que você tem de aproveitar os momentos com as pessoas que você mais gosta, que você quer estar. Então, a JHSF se ampara muito em desenvolver as nossas operações, as nossas atividades, para poder facilitar que os nossos clientes tenham esses momentos com quem eles querem estar. Augusto, vou precisar da sua ajuda nessa, porque eu quero apresentar para a nossa audiência o portfólio da JHSF, porque nos últimos tempos, nos últimos anos, vocês cresceram muito. Então vamos lá. Vocês são donos do Shopping Cidade Jardim, vocês são donos do Complexo Boa Vista, aqui pertinho da capital paulista, em Porto Feliz. Vocês são donos do aeroporto executivo, o Catarina. Vocês são donos da rede de hotéis Fasano no país. Vocês têm a operação internacional, que eu já vou entrar na parte internacional, que está crescendo muito. Que mais? Vocês têm fundo, vocês têm a gestora, que mais? O que eu esqueci? Os clubes. Vocês têm os clubes. E nós também temos as JHSF Residence, que é uma unidade de negócio mais recente, em que a gente traz residências, né, da JHSF, com a qualidade desenvolvida pela JHSF, num produto novo para locação, o que a gente sempre... Para locação. Tá. E são produtos muito específicos, porque são projetos, né, desenvolvidos por nós, e a gente entrega para esses nossos clientes a oportunidade de locar uma casa na Boa Vista, como você colocou, ou um apartamento no Fasano Residence, ao lado do Shopping Cidade Jardim. E a gente entrega esses apartamentos completamente imobiliados, com enxoval completo, enfim. O nosso cliente encontra um apartamento com lençol, toalha, com todos os equipamentos de cozinha, um serviço 24 horas, um concierge que atende. Então, ele tem a oportunidade de ter os nossos produtos, né, os produtos mobiliários da JHSF, agora também numa opção para locação e não só para aquisição. Muitos clientes preferem pegar o produto pronto, não querem ter a propriedade, querem ter a facilidade de ter uma residência nossa, decorada por nós, pelos nossos arquitetos. Então, junto aos clubes, a gente também tem agora essa operação de locação. Falando desse segmento aí da locação, quem que é o público? Evidente que é o público de alta renda. Sim. Mas é um público mais jovem? A gente tem um público mais jovem que quer a praticidade de pegar uma casa pronta, uma residência pronta, completa. Nós temos clientes que, por algum motivo, não querem investir o capital no imóvel, mas querem ter o uso, né, poder aproveitar. São contratos de longo prazo. Então, e tem cliente que quer essa facilidade de poder pegar pronto. É porque quando a gente pensa em alta renda, a gente pensa em uma pessoa, uma família que tem patrimônio suficiente para comprar uma, duas, variadas residências. Por isso, de certa forma, isso é novo no segmento, né? A locação. O setor de locação é um setor que existe, obviamente, há muito tempo, mas esse produto muito específico é o produto de uma qualidade superior aos produtos de alta renda e no modelo de locação profissional, em que o cliente encontre uma operação tocada por uma instituição que cuide do contrato de uma forma correta, que cuide da manutenção, que entregue o produto no formato com serviço, com concierge, com uma manutenção. Por exemplo, os nossos clientes que alugam as nossas residências, eles não se preocupam no cuidado da casa, da manutenção da casa. Você chega com a tua mala e até o serviço de desmontar a mala a gente faz para quando os nossos clientes entram nas nossas residências. Então você tem a praticidade de pegar... Quanto custa uma locação, mais ou menos? Eu sei que deve variar esse valor. Vai depender muito do produto que a gente está olhando, mas uma casa, por exemplo, na Boa Vista, uma residência na Boa Vista, ao redor de R$120 mil, mais os custos... R$120 mil mensais para uma locação. Mais ou menos. Isso. Tá. Bom, a gente está falando aí de todos os negócios da JHSF, Shopping Center, Complexo em Porto Feliz, Aeroporto Executivo, Gestora. Qual é o segmento que mais tem crescido nos últimos tempos? Bruno, os dois, a gente olha a JHSF, né, em dois blocos, né? O bloco da incorporação imobiliária e o bloco da renda recorrente, os negócios de renda recorrente, né? Os dois braços
vem avançando muito bem. A gente vem divulgando o resultado aí trimestre a trimestre, nesses dois braços avançando muito bem. Então, na incorporação, a gente continua desenvolvendo os nossos projetos de forma controlada, limitada, ou seja, na qualidade que a gente entrega os nossos produtos. Ela demanda de um trabalho quase que artesanal da produção, da forma como a gente entrega as nossas residências. Então, isso faz com que seja uma produção limitada do que a gente faz na incorporação. E na parte de renda recorrente, todos os nossos negócios também avançam muito bem. Os shoppings seguem crescendo na casa de 2 dígitos, os nossos negócios de hotéis e restaurantes também. O aeroporto, a gente vem trimestre a trimestre comentando, né, da expansão. A gente está nesse momento entregando mais uma expansão do nosso aeroporto, chegando a 16 hangares no São Paulo Catarina. 16 hangares. A gente está com uma lista de espera de mais de 100 aeronaves em lista de espera para hangarar conosco. No nosso negócio de clubes, a gente segue crescendo. A gente tem o Boa Vista Village Surf Club, que é o nosso clube de surf na Boa Vista. A gente inaugura o São Paulo Surf Club agora. A gente inaugura o Fasano Tennis Club, que também é o nosso novo clube, também agora com a marca Fasano, voltado ao esporte de raquetes e todos os amenities que esse clube opera. A gestora também avança bem. Então a gente vem... Mas o que mais dá dinheiro hoje é a incorporação? A incorporação ela tem margens importantes, mas o nosso bloco de renda recorrente somado aos negócios hoje, ele já é majoritário em relação à geração de resultado da companhia. Então, quando a gente olha o bloco de renda recorrente, a gente vem numa média de quase que 2/3 da geração já nos últimos trimestres da geração de resultado desses negócios de renda recorrente com a incorporação. Mas os dois negócios vêm avançando muito bem. Augusto, você está falando muito de Brasil, mas vocês têm um plano de expansão estrangeira muito forte, né? Vocês têm negócios em Nova York, em Londres, em Miami, em Cascais, na Sardenha. Tem o hotel e o restaurante Fasano no Upper East Side, em Nova York. Tem hotel em Londres. Onde vocês querem chegar? Pois é, a gente iniciou uma internacionalização, o nosso primeiro projeto em Punta del Este, no Uruguai. Foi a primeira exportação do ecossistema JHSF. Isso faz um tempo já, né? Já faz um tempo. 10 anos, mais de 10 anos que a gente vem desenvolvendo essa área. Então lá a gente fez a primeira exportação do nosso conceito de um complexo, onde a gente leva para um complexo os nossos negócios. Então, com Fasano Las Piedras, que é o nosso hotel, o condomínio Las Piedras, com vilas e propriedades e lotes, um campo de golfe de 18 buracos, um campo de polo, o hotel Fasano, o restaurante Fasano, um spa, enfim, a gente exportar o que a gente fez no Complexo Boa Vista, foi esse primeiro passo internacional. Foi super bem, vem vindo muito bem, a gente arriscou aí testar e avançar com essa tese, talvez no lugar mais desafiador para a gente confirmar essa expansão, que foi depois em Nova York, né, desenvolvendo o Hotel Fasano Nova York. E para a gente a localidade é sempre muito importante, onde a gente coloca a nossa operação. Então lá também a gente escolhe o melhor lugar talvez de Nova York, né, na Quinta Avenida com a 62. Teve algum desafio no começo, quando vocês instalaram né, porque você está falando de uma cidade, claro, né, um destino turístico global, e você coloca um hotel de luxo, um restaurante de luxo, que é luxo total, mas é brasileiro. Teve algum desafio no começo? Claro, sempre tem. O primeiro movimento que a gente faz, né, para desenvolver uma operação, traz o desafio de equipe, o desafio de estrutura, o desafio de montagem, de relação com os fornecedores locais. Mas a gente sempre faz isso de forma muito organizada, programada. Cada passo que a gente dá, a gente testa a temperatura da água primeiro para ver se a gente vai ter, de fato, condição de desenvolver o projeto. Nova York foi dessa forma, a gente procurou muito o lugar certo para diminuir a chance de errar. Então, a gente está, talvez, na principal quadra do Upper East Side, ali, bem em frente ao Central Park. O hotel hoje é um grande sucesso. Depois a gente vai e testa a operação de restaurante, talvez na cidade, na metrópole mais concorrida em restaurantes italianos do mundo, que é Nova York. E o Fasano Restaurant, ano passado, foi
concebido como o melhor restaurante italiano pelo Gambero Rosso, que é um crítico muito forte de restaurantes italianos. O restaurante hoje, para muitos, é o Power Lunch de Nova York hoje. Então, super bem. E aí, depois que a gente viu que isso está testado, talvez, num dos lugares mais competitivos, a gente começou a avançar de uma forma maior essa expansão. A gente avança agora em Miami, estamos construindo um hotel em Miami, que fica também num lugar super especial, na Collins com a 24, um ponto importantíssimo de Miami. Qual que é a previsão? Miami, a gente quer abrir ele até o final do ano que vem. Tá. Então, a previsão é inauguração até o final do ano que vem. É um lugar muito importante, o ponto, como eu falei, é importantíssimo. Sim. E muita gente, na expectativa, a gente tem muitos clientes internacionais, brasileiros, que nos perguntam com frequência. Eu acho que o hotel ali também vai ser um projeto positivo para nós. E aí depois a gente faz o movimento para a Europa. Quando a gente anuncia, há 2 anos atrás, o Fasano em Londres. De novo, olhando para a localidade, um lugar super especial, um prédio Mayfair, né? Em Mayfair. Fica uma quadra da Berkeley Square, que é uma quadra muito marcante em Mayfair, em Londres. Um prédio que é histórico, um prédio que foi da coroa britânica, foi o clube naval em que o príncipe frequentava, enfim. Então, uma localidade também super importante. A gente espera abrir até 2027. E aí depois a gente avança para Cascais, um projeto importante também, numa localidade na Quinta da Marinha, em Cascais, um ponto super importante, um condomínio, talvez o principal condomínio ali daquela região. Também previsão para 2027. E o mais recente movimento é Sardenha, na Itália, em que a gente fez o soft opening agora, no mês de agosto, abrindo já o Beach Club, o Fasano Al Mare Beach Club. Então, a gente abriu uma operação no restaurante nesse mês. E aí, sim, uma primeira exportação importante para a Europa desse conceito, né, do complexo que a gente desenvolve. Lá a gente vai ter um hotel Fasano, a gente vai ter vilas, vai ter um condomínio, vai ter um campo de golfe, enfim. Então, é a primeira exportação para a Europa e do complexo como um todo. Eu abri essa pergunta falando dos desafios aí do Fasano em Nova York, né? E ainda falei assim, mas é brasileiro. Porque justamente eu gostaria de perguntar para você como é que o mundo tem visto esse segmento, o segmento de luxo brasileiro. Eu imagino que evoluiu muito. Acho que o mundo vê com bons olhos o luxo brasileiro, esse segmento do luxo brasileiro. Eu acho que a forma como a gente desenvolve nossos projetos, os complexos que a JHSF vem trabalhando há mais de 20 anos, focado nesse setor de alta renda, se transformaram em referência internacional. A gente recebe visita de muita gente para ver o complexo Cidade Jardim, que hoje tem o shopping Cidade Jardim, que é, para muitos, o principal shopping de alta renda da América Latina, hoje referência num projeto internacional, com as torres residenciais, com as torres corporativas, agora com o projeto da Usina São Paulo, em que a gente está lá instalado com o nosso escritório, com a nossa base. A Boa Vista é super marcante, é um complexo, um projeto também de quase 20 anos, em que a gente vem desenvolvendo com muita força. Há 20 anos. E, então, de fato, eu acho que a forma como a gente vem construindo essa questão de reunir essas atividades para os nossos clientes, em que o cliente mora, vai ao restaurante, vai ao shopping, tem a facilidade de estar conectado com a família, muito focado no wellness, no bem-estar, nos esportes. Então, isso vem se transformando uma referência internacional. Augusto, você está falando do Shopping Cidade Jardim. Eu recebi faz nem um mês aqui como convidado do Show Business, o CEO de uma importante incorporadora de altíssimo padrão. E ele listou 3 projetos que ele considera disruptivos no mercado imobiliário de São Paulo. E ele citou o Shopping Cidade Jardim. E eu lembro a frase que ele falou, é o seguinte: se você levasse para uma reunião a ideia do shopping, um shopping no morro, um shopping que não tem ar-condicionado num país que é tropical, num shopping em que o entorno dele você tem torres residenciais. Ele até falou assim, se você levar essa ideia de torres residenciais, parece um conjunto habitacional. Tem tudo para dar errado. Ele falou isso aqui no programa. E aí eu falei assim, pois é, mas deu certo o projeto.
Por que deu certo? Olha, eu concordo, de fato, quando você olha o antes e depois do complexo Cidade Jardim, ele surpreende, né? Mas ele deu certo por alguns motivos. Primeiro, porque tudo que a gente desenvolve na companhia e vem desenvolvendo ao longo do tempo, ele é feito de forma muito planejada, estruturada, buscando as melhores referências para colocar esse projeto de pé. Então, tudo que a gente faz muito... É óbvio que todo projeto tem sempre seu risco, mas a gente tenta minimizar todos os riscos, principalmente no conceito do projeto e na qualidade do produto. Acho que um outro ponto é, de fato, uma visão muito inovadora, mas uma visão inovadora junto com uma mensuração de risco, de fazer faseado, estruturado, etc., que é uma visão única que o Zeco Auremo, que é o nosso chairman executivo, presidente do conselho e controlador da companhia, possui. De fato, ele tem uma visão muito única, né? Mas essa visão ela vem sempre atrelada a esse embasamento das nossas decisões e de fazer de forma faseada. O Complexo Cidade Jardim, como ele está falando, é um projeto que a gente também vem investindo há 20 anos. Né? O shopping foi expandindo com a expansão de ABL do shopping, as torres residenciais foram expandindo, as torres corporativas. Agora a gente avança para frente com Reserva Cidade Jardim, que são as 4 novas torres que estão conectadas lá, que serão provavelmente as 4 principais torres residenciais de São Paulo. Agora a gente avança com o projeto da usina São Paulo. Então a gente está falando de 20 anos de planejamento, estudo, pegando as principais referências do mundo para fazer esses projetos e sempre focando muito na qualidade. A gente não abre mão da qualidade dos nossos produtos. Então acho que esse conjunto de uma visão única do Zeco, com essa questão muito bem planejada e um time com uma capacidade de execução fantástico, que é o que a gente tem lá dentro, eu acho que é o que vem transformando esses projetos. E a gente pode pegar outros exemplos, Bruno. Você olha o aeroporto também era... O aeroporto é outro, né? O aeroporto foi o primeiro de aviação executiva no Brasil. Eu lembro, eu estive na inauguração e por isso que, para mim, impressiona você falar em 16 hangares. Eu lembro da inauguração, acho que tinha 1 ou 2, eu não vou lembrar exatamente. Tinham 4. E aí você está falando de 16 hangares, uma fila de espera de aeronaves querendo pousar ali. Que é aqui perto da capital paulista. Né? Exato. O aeroporto é exato, Mas, de novo, a gente olhou para esse cliente de alta renda, para esse cliente que tem, óbvio que é uma base menor em relação à base total de alta renda, mas que o Brasil tem uma das maiores frotas do mundo de aviões particulares, né? De aeronaves privadas. Então, a gente estudou o mercado, estudou essa demanda e a gente enxergou que tinha uma forma especial de cuidar, de atender esse cliente, que é como a gente faz nos nossos negócios. Então, a gente achava que ao desenvolver esse projeto, de novo, amparado num estudo de uma quantidade enorme de aeronaves que o Brasil tem e de que talvez de um espaço para uma forma diferente de cuidar e atender, a gente foi desenvolvendo o projeto fase a fase, expandindo fase por fase, e agora a gente chega em 16 hangares. E para muitos dos nossos clientes que viajam os aeroportos privados do mundo, para muitos a gente tem hoje aqui no Aeroporto Catarina um dos melhores serviços em que eles usam, independente do país. Essa ideia do Aeroporto Executivo Catarina, vocês têm projeto de expandir para outros lugares, para outras capitais ou para outros lugares do mundo? A gente sempre olha. A gente tem muito espaço para expandir isso ainda no nosso próprio aeroporto. Tem área para poder continuar nessa expansão. Mas é óbvio que analisar essa operação em outros lugares, inclusive de forma internacional, a gente sempre está olhando para as oportunidades que tenham conexão com o que a gente faz. Deixa eu chamar a atenção, a gente está falando tanto desse conglomerado de luxo brasileiro chamado JHSF, mas agora eu gostaria de mudar um pouco a rota da nossa conversa. Eu queria destacar a sua história profissional, que eu acho muito interessante, como você conheceu. Você é jovem, né? Você tem quantos anos? 46. 46 anos, CEO de tantas marcas aí de luxo no país. Só que a história profissional do Augusto Martins, do Guto, como muita gente conhece, começou da casa em que ele morava, aqui em São Paulo, porque um banco
simplesmente nasceu na esquina da casa do Augusto. A gente está falando do Banco Alfa, né, do banqueiro Verdade. Aloísio Faria. E aí eu me questiono, o que fez você, Augusto, jovem, praticamente adolescente, bater na porta desse banco e pedir um emprego? Bom, primeiro, eu trabalhei um pouco antes. Eu comecei a trabalhar muito jovem. Tive a oportunidade de trabalhar um pouco com meu pai. Infelizmente, meu pai faleceu muito novo, num câncer fulminante. E aí, eu me vi na necessidade... Ele fazia o quê? Meu pai tinha uma concessionária? Tinha revenda, exatamente, de caminhão e ônibus. Você trabalhava com ele? Trabalhava com ele. Você fazia o quê na concessionária? Eu ficava ao lado dele, fazia de tudo. Você imaginar, até lavar caminhão e ônibus já lavei. É mesmo? Então... Você é de família classe média, classe média alta, classe média. Meu pai era empresário, tinha uma condição positiva, mas classe média. E minha mãe professora, minha mãe pedagoga. E provavelmente minha vida teria sido continuar trabalhando com meu pai, enfim. Mas infelizmente ele faleceu muito cedo. E eu me vi na necessidade de tocar a minha vida, né? E de assumir o meu caminho. Aí estava nascendo um banco, como você colocou, perto da minha casa, que era o Banco Alfa. E aí um amigo meu falou, sei que você está procurando, está abrindo um banco aqui. E aí comecei a estagiar e precisava, estava começando minha carreira, minha vida mudou completamente, né? Principalmente depois que eu vi que meu rumo não seria como eu imaginei que fosse. E comecei a estagiar no Alfa. E tive a chance de participar da primeira turma de trainee. O banco estava nascendo, o Dr. Aloísio tinha acabado de vender o Banco Real para o ABN. E aí comecei minha carreira por lá, muito mais por necessidade, porque qualquer outra coisa, abri uma turma de trainee. Essa turma de trainee, após um período, né, de um ano e meio, na época um ano e meio, tinha um ranking em que o primeiro colocado dessa turma tinha a chance de conhecer o Deus, Dr. Aloísio, porque naquela época os banqueiros eram muito mais inacessíveis. Hoje os banqueiros são super acessíveis, mudou muito. Sim. E acho que para melhor essa questão da relação. E eu tive a sorte de conhecer ele e o Paulo Guilherme, que era o presidente do banco na época. E minha vida dali passou a ter um rumo diferente. Quantos anos de banco? Eu tinha 19 para 20 anos, muito 19, jovem. Tá. Tive a verdade, a sorte de pegar um banco nascendo, começando. E eles me falaram, bom, se você quiser ser banqueiro um dia, você vai ter que ter a paciência de querer ser em espiral, passando por todas as áreas e não em vertical, para você poder um dia, se quiser liderar um dia, você vai ter que poder conhecer da cozinha ao pós-venda de tudo que a gente faz. E aí minha carreira foi sendo assim. Desculpa, Não. É que eu acho admiráveis essas histórias aí de executivos, como a gente, no show business, a gente só recebe CEOs das maiores empresas do Brasil, a gente gosta de saber dessas histórias, porque são histórias aspiracionais. Você falou que aos 19, 20 anos você recebeu esse conselho do Aloísio Faria. E aí eu lembro que esse é um outro tema recorrente aqui no show business, que a gente fala muito sobre a nova geração que tem chegado ao mercado de trabalho. E eu já escutei de alguns executivos que passam por essa cadeira que talvez um dos problemas tem qualidades, mas um dos problemas dessa nova geração é a falta de paciência. A pressa de querer subir a todo custo. E eu estou falando tudo isso porque você acabou de falar em paciência, que um dos grandes banqueiros da história do capitalismo brasileiro falou para você de paciência. Verdade. Você começou há muitos anos, né? Embora você seja novo, você começou como trainee há muitos anos. Você vê muita diferença da geração que você começou como trainee de banco com essa geração que está chegando no mercado de trabalho? Sim, tem uma diferença, mas eu acho que já, no meu caso, eu fiquei 23 anos lá, né? Eu, vendo os meus colegas de época de colégio de faculdade que seguiram a carreira, também são poucos que ficaram 23 anos em uma única empresa. De uma única empresa, né?
Eu acredito muito nessa questão da relação de longo prazo. Eu acredito muito nessa questão. Acho que a vida não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é uma maratona. Então, eu acho que você estando no lugar certo, numa companhia que te reconhece, que preza por essas questões, que preza por essa fidelidade, né, de relação, e que tenha espaço, tenha pista para você avançar, eu acho que, no meu caso, foi me cobrado e me colocado que se eu quisesse chegar eu ia ter que ter essa disciplina, paciência. E eu acredito mesmo de ir passo a passo e não com atalho, porque eu acredito mesmo que não tem atalho para nenhuma carreira. Eu acho que isso de fato mesmo é mais difícil a gente ter. Não é simples você ter essa visão um pouco mais longa, né? Então, eu não acho também rotular que essa geração ela é completamente diferente. Eu não acho que seja talvez nesse extremo como muita gente coloca. Como estou te colocando, da minha geração, com 46, eu sou dos poucos que eu me lembro que ficaram 23 anos na mesma instituição. Tive a sorte de estar em um lugar que me deu possibilidade, tinha pista, tinha gente cuidando e vontade minha de querer também ficar e fazer, né? Então eu acho, de fato, hoje há um imediatismo maior do que se havia antes, né? As pessoas têm essa questão, né? Pô, eu quero virar CEO com 5 anos. É muito difícil, em qualquer carreira. Um tenista não chega número 1 do mundo jogando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de tênis. Começa super novo, né? Tô falando de um atleta. E na vida executiva é a mesma coisa, porque, de novo, como foi o meu começo, para você chegar para comandar uma companhia, você tem que conhecer, de fato, do começo ao fim, ou então conhecer os processos e ter experiência, bagagem para isso, né? Então, eu acho, sim, não fugindo da resposta, acho que há uma pressa maior dessa geração, mas também não vejo como algo completamente diferente do que era de quando eu comecei. Agora, é bom frisar que nessa carreira de mais de 2 décadas em banco, boa parte desse período você atendeu alta renda. O banco já era, né, ali de alta renda, mas eles colocaram ali você como responsável pela área de grandes fortunas, alta renda. Isso a gente está falando de 2000, 2005, 2010 ou antes? Eu entrei lá em 99. 99. Então a gente está falando de 2005 a 2010. 2005 a 2010, 20 anos se passaram, Augusto Martins, e mudou muito. Eu abri o programa falando da demanda das pessoas, né, que têm grandes fortunas, né, o que elas demandam de fato. Se comparar com 20 anos atrás, você que sempre teve contato, mudou muito? O que eu acho que mudou é a competição. Hoje é muito maior, né? Esse é um setor em que muita gente começou a olhar para ele com mais demanda, né? Mas, por outro lado, ele é um setor difícil de você entrar ou operar, porque ele espera uma especialização. Então, é um setor, você pega os grandes grupos no mundo que operam nesse setor, todos fazem isso há décadas, alguns há século operando em alta renda, né? E no nosso caso, a JHSF opera há 55 anos com esse foco. Então, o que eu acho que mudou um pouco de fato, há uma concorrência maior, mas poucos concorrentes têm essa especialização muito, muito peculiar que é o setor de alta renda e o que esse cliente demanda, né? E acho que a exigência por parte dos clientes também mudou. Tá. Ficou mais exigente ainda. Eu acho que um cliente cada vez mais espera um serviço com mais qualidade, com mais perfeição, com mais detalhe. Teve algum pedido nessa trajetória mesmo? Eu até imagino que agora na JHSF, que você administrando tantos negócios em tantos setores, teve alguma cena, algum pedido, algo que você considera como muito extravagante, que você lembra assim que, olha, essa cena eu jamais vou esquecer? Não, eu não vivenciei, mesmo até na minha carreira antiga no mercado financeiro. O que você vê, obviamente, é uma demanda, cada vez mais uma exigência desse cliente por uma qualidade maior. A gente já teve clientes que... a gente tem um serviço na JHSF chamado CJ Fashion, que é um serviço de private shopper,
em que o cliente, através dessas nossas atendentes e private shoppers, você, da sua casa, de onde você estiver, ele compra o que você precisar e te entrega na tua casa, com atendimento personalizado, etc. Então, a gente já teve cliente que estava em conexão em voo interno para um voo para fora e que pediu para que o filho estava indo surfar fora e a prancha foi extraviada. Ele pediu que a gente, numa conexão, chegasse com uma prancha de surf para ele poder pegar essa prancha e levar. Eu não acho que é uma extravagância. De fato, o cliente sabia que a gente tem uma operação que atende e a gente foi lá com o rio, pegou a prancha. Colocou a prancha, levou para o aeroporto, ele levou a prancha de surf para poder surfar fora do Brasil, enfim. Mas o que eu acho que cada vez mais está mais exigente é a qualidade que esse cliente demanda. Você citou algumas vezes, eu quero apresentar para a nossa audiência o Zeco, né? O Zeco Auriemo, que é o chairman do grupo. E você falou de especialização. Tem uma frase muito conhecida dele. Ele declarou o seguinte, que ele reparava no sucesso de grupos de luxo do mundo, como o LVMH, né? O dono da Louis Vuitton, a Hermès, ele reparava isso e que o estudo desses casos ajudou os investidores, ele mesmo, mas os investidores, a entender que a alta renda exige uma especialização importante, que é isso que você citou sem eu mesmo falar essa frase do Zeco. Como é que vocês treinam os profissionais que trabalham com vocês? Esse é um bom ponto. Eu também não sabia que o Zeco tinha comentado essa frase, mas ela é verdadeira, porque é um setor mesmo que são anos e anos conhecendo o cliente, conhecendo os processos para você poder chegar numa qualidade como esses grupos todos que você acabou de mencionar, que são referências internacionais no produto, no serviço, na qualidade, no craft, né, de produzir. Enfim, a gente tem esses projetos todos que você comentou e que são projetos emblemáticos, né, únicos e para muita gente não observada como que isso poderia estar lá. A gente faz isso muito, voltando um pouco da nossa conversa, eu acho que muito com essa visão fantástica, única do Zeco, né, a visão por trás de todos esses nossos projetos, que essa questão planejada e, por fim, por esse ponto que você está me perguntando, que é a equipe. A gente tem um time na JHSF fantástico, um time muito dedicado. Muitas das nossas operações são 24/7. Então, esse time se reveza de forma que a gente possa sempre estar disponível. E a gente tem um intensivão mesmo dessa relação de cuidar e de conhecer o cliente a fundo. Então, a gente tem pessoas sêniores que ficam liderando, né, cada uma dessas unidades que tem essa especialização. O próprio Zeco é uma pessoa muito presente na companhia, dia a dia ali, então, que tem um know-how como ninguém nesse setor. E essa proximidade das pessoas que tem de estar perto e de dar a exposição e o conhecimento. A gente faz muita viagem internacional com esse time, com os nossos times para conhecer novas operações, para testar novos produtos, para ter referência. Isso de todos os setores, para visitar hotéis, restaurantes, todos os setores. Shoppings. De todos os setores. Ultimamente vocês têm viajado mais para onde? É mais fácil perguntar para onde a gente não tem viajado. Mas para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia. A gente faz muita referência. Obviamente, os Estados Unidos ele é sempre uma referência para tudo. Para a questão de moda e para os shoppings, Itália e França, Paris e Milão são referências muito importantes que a gente sempre está presente. Londres é uma referência importante, até com a nossa operação lá, na qualidade do serviço, no avanço dos processos. E a própria operação nossa, ela demanda mesmo essa conexão. Os nossos negócios demandam essas relações com essas bases. Então, a gente opera no nosso grupo marcas internacionais. A Hermès mesmo, como você comentou, ela veio ao Brasil operada pela JHSF no início. E tem outras também, né? E tem outras que a gente opera. Hoje a Hermès, ela opera direto, né? Mas tem outras operações que a gente opera com exclusividade no Brasil. Então, isso também traz para a gente, para o nosso grupo, uma conexão muito grande com essas marcas fora e com esses operadores fora do setor de alta renda, que acaba gerando uma sinergia e uma troca de conhecimento importante. E a gente pega isso e reflete em outros negócios. Então,
esse ecossistema de negócios distintos, essa sofisticação da moda em algumas questões, ela é vista nos nossos produtos imobiliários, que também é vista nos nossos clubes, que está no cuidado que a gente tem no aeroporto com um terminal assinado pelo Sig Bergamin e pelo Murilo Lomas. Enfim, o paisagismo da Maria João, que é quase que exclusivo dos nossos projetos também. Então a gente vai juntando essas conexões e essas relações que a gente tem dos nossos negócios e vai colocando isso na nossa equipe e nos nossos produtos. Augusto, a gente está falando de treinamento de profissional para esse setor de alta renda, mas você é o CEO de uma companhia com quantos funcionários? Ao redor de 5 mil. 5 mil funcionários. Hoje, o que você mais valoriza num profissional? Olha, Bruno, primeiro, obviamente, os valores e princípios, isso é uma base fundamental, né? A gente tem nos nossos times pessoas que tenham valores e princípios alinhados com os valores e princípios da companhia. A transparência é super importante e a dedicação, a paixão pelo que faz, a entrega pelo que faz, o comprometimento, a profundidade, né, de não ser superficial e ter esse olhar muito cuidadoso com a qualidade. Essa força que esse ecossistema hoje tem dos nossos negócios, né, focado no mesmo tipo de cliente, mas estão conectados, ele traz um lado muito positivo, que é essa sinergia e essa conexão ampla, né, de estar com os nossos clientes em vários momentos, mas, por outro lado, se a gente falha em algum desses elos, isso também contamina da mesma forma. E o que faz você desistir de um candidato na hora da entrevista de emprego? Olha, acho que uma postura não simples, e simples na forma, não do conteúdo, mas da forma de abordar, uma postura que não seja, que beire a arrogância. Eu acho que é difícil uma pessoa dessa dar certo conosco. Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Augusto Martins, o CEO da JHSF. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E a gente volta com o Show Business nesta edição com Augusto Martins, CEO da JHSF. Augusto, como é que é lidar com tantos segmentos distintos, né? Shopping centers, hotéis, restaurantes, né? Com altos e baixos de um país como o Brasil, e eu estou falando politicamente e também na economia. A gente está falando de uma economia com taxa de juros a 15% ao ano. Isso afeta vocês? De que forma afeta? Bruno, é óbvio que o cenário macroeconômico impacta todas as atividades econômicas, não só a nossa, todas. Às vezes eu brinco que empreender no Brasil, quem empresário brasileiro quem empreende aqui está à prova de bala para empreender em outros lugares. E é por isso também que a gente tem essa expansão internacional, porque a gente é forjado aqui no Brasil, né, para sobreviver com muita alternância, né? Então, é óbvio que o cenário macro sempre impacta as operações. Então, não estou descartando esse ponto. Por outro lado, você imagina, a companhia tem 55 anos, você imagina assim, em cada alternância de governo, de plano econômico, no caso moeda, né, no passado mais distante, mas alternância de cenário macroeconômico, pegando talvez os últimos 20 anos, mais curto, já em plano real, sim, a cada alternância de cenário de juros ou de perspectiva, a companhia tomasse a decisão de não fazer os seus projetos e desenvolver os seus planos. Com certeza, tudo isso que você comentou aqui não existiria, porque a gente teria tomado a decisão de não investir. É óbvio que isso não pode ser feito de uma forma não pensada, não organizada, metrificando, né, cada risco, enfim. Mas se a gente fosse amparar as nossas decisões sempre por conta disso, a gente não, ainda mais no nosso caso que são projetos de longo prazo,
isso seria impossível. Então, a gente vem fazendo as nossas expansões cada vez mais de forma controlada e olhando para esse cenário, mas vem fazendo e vem de forma segura, né, com uma estrutura de capital muito segura, organizada, possibilitando que a gente faça o nosso plano de expansão e desviando, né, dos momentos mais difíceis. Das adversidades. Né? Então, que não acontece só aqui também, né? Que não acontece só aqui. Então, de fato, o cenário macro é sempre um desafio. O juro alto traz uma questão mais complexa para se empreender, mas a gente olha para isso e vai achando uma forma de fazer, porque se fosse não fazer a cada uma decisão dessa, a gente não teria o que a gente tem hoje. Não, eu faço essa pergunta e falo especificamente da taxa de juros porque vocês, evidentemente, estão inseridos no mercado imobiliário, na construção civil. Eu faço essa pergunta para todos os CEOs de incorporadoras que passam por aqui. Só que vocês estão num nicho acima dos convidados que apareceram por aqui, porque vocês lidam, como eu falei ao longo deste programa, com altíssima renda. Não teve problema nesses últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos, na venda de terrenos e apartamentos? Vocês sentiram alguma coisa? Se comparar em relação à pandemia, quando a taxa de juros beirou a 2%? Não, é óbvio que na pandemia houve um boom imobiliário forte, né, de uma demanda maior. Principalmente muita gente saindo ali da capital. Muita gente saindo da capital e as pessoas passando a dar mais valor, né, às suas casas, a essa qualidade de vida, enfim. Então, óbvio que houve. Mas no nosso caso, a gente vem trimestre a trimestre com crescimento, com ano a ano com crescimento nas nossas atividades. E o fato da JHSF não ser só uma incorporadora, ter desenvolvido esse bloco de renda recorrente, nos permite a controlar essa questão, né, dos dois braços. O negócio de vocês na incorporação, que é uma fonte importantíssima de renda de vocês, é comprar o terreno, construir e vender. É isso? Perfeito. Esse é o grande lance de vocês. Perfeito. Tá. A gente está falando de taxa de juros, de venda de terrenos. Quanto custa mais ou menos um terreno no Boa Vista? Eu sei que varia muito também, é evidente, né? Na Fazenda Boa Vista, a gente praticamente não tem mais estoque. Não tem? Na Boa Vista, a gente vendeu todas as fases que nós tínhamos. Então, existe, obviamente, disponibilidade lá, mas é de revenda, né, dos nossos clientes, não da JHSF. No Boa Vista Village, que é o outro condomínio que faz parte do complexo Boa Vista, né, conectados um ao outro, né, mas são condomínios independentes. No Boa Vista Village, sim, a gente tem ainda alguns poucos terrenos, numa faixa de R$3 mil o metro quadrado, mais ou menos. R$3 mil o metro quadrado. O Village é aquele que tem a piscina com ondas e o surf. Exatamente. Né? Onde a gente tem o Boa Vista Village Surf Lodge, que é o nosso hotel. Isso. Boa Vista Surf Lodge Hotel, que é um hotel operado pelo Fazano numa marca nova. Onde a gente tem o nosso clube, que é o Surf Club lá. E todos os outros amenities que a gente tem. Vocês têm surf também em outro clube, né, aqui em São Paulo, né? Essa particularidade do surf, né, no estado de São Paulo, é pelo que as pessoas demandam, o paulista, ele sente falta de uma praia, é isso? Eu acho que, obviamente, que a distância da praia traz uma saudade. E também a questão da praia ficou mais difícil ao longo do tempo com o trânsito, com o acesso, né, ao litoral. É óbvio que a praia continua belíssima e disponível, mas a facilidade de você acessar uma onda perfeita a 10 minutos da Faria Lima ou na sua casa de campo, no Boa Vista, acaba sendo uma facilidade para a vida dos nossos clientes importante. A gente destacou no primeiro bloco a parte internacional de vocês, que tem crescido muito e tem crescido e se expandido para várias cidades do mundo. O Brasil ainda é prioridade para vocês? Claro, o Brasil continua sendo, a nossa base de operação está aqui. Essas operações todas que a gente está desenvolvendo internacionalmente, essa expansão se dá com a operação do Brasil. Então, é a Operação Brasil que faz, que coordena, né, essas operações fora do país.
Então a gente continua, tem projeto de expansão importante no Brasil. A gente está inaugurando um clube novo, vai inaugurar um shopping novo, vai expandir. O novo shopping vai ser na Faria Lima? Na Faria Lima, o Shops Faria Lima. Shops Faria Lima. Shops Faria vai ter Lima. Algum diferencial? Vai ter. O Shops Faria Lima... Vai ter surf no meio do shopping? Não, mas ele vai ter o conceito dos nossos shoppings, que é uma questão arquitetônica única, um jardim inserido no meio do shopping, com vários rooftops conectados. É no principal ponto da Faria Lima, no cruzamento da Faria Lima com a Leopoldo. A gente vai ter um clube privado, como você tem muito em Nova York, em Londres, que vai fazer parte dessa torre multiuso. Então, a gente levar ali para o principal ponto da Faria Lima o shopping com a qualidade e com as operações exclusivas que só a JHSF tem. Quais as grifes fechadas já para esse shopping? Hermès? Bruno, a gente ainda está em confidencialidade com essas marcas, mas eu te garanto que terão lá marcas internacionais muito relevantes. A gente está trazendo de forma pioneira no Brasil algumas marcas que não operam aqui, algumas operações gastronômicas que não estão no Brasil ainda estarão lá. Então vai ser um shopping muito exclusivo. Guto, a inteligência artificial já chegou no luxo? Acho que ela chegou em todos os setores, né? Ela é uma facilidade muito... Ela traz, óbvio que quando bem usada e bem dosada, ela traz uma atividade, um ganho, né, de facilidade, de eficiência, de acesso, de tempo importante. Então, hoje, a inteligência artificial está conectada, acho que não tem setor em que ela não esteja presente. Tem algum desses braços de negócios que você administra que é o seu predileto como pessoa mesmo? Ou pode falar como executivo também, você escolhe. Uma boa pergunta. Não tem. Muita gente brinca da Capital, né, que foi por onde eu comecei, da JHSF Capital, que foi, mas de verdade... É a gestora, né? Que é a gestora... Mas de verdade, eu me apaixonei tanto pela companhia que é difícil. Quando eu me conectei mais no início com o Fasano, foi paixão à primeira vista, porque o que a gente faz nos nossos hotéis e restaurantes é incrível. Aí você vai para o aeroporto, você vê um serviço que tem como referência lugares incríveis, né? A gente tem hoje talvez o melhor aeroporto privado na qualidade de serviço. O que muita gente, quando foi anunciado esse aeroporto executivo, muita gente até questionou, porque você falar do setor de aviação é um setor arriscado no mundo todo e de repente vem uma empresa brasileira querendo fazer um aeroporto internacional, um aeroporto executivo internacional. Esses novos negócios que surgem a todo momento vindo de vocês, vêm da onde? Vem da ideia de uma cabeça, vem de uma equipe, vocês têm uma área exclusiva ali de pesquisa de tendências de comportamento da sociedade ou de um extrato da sociedade? Não, eu acho que é de um conjunto de coisas. Primeiro vem, obviamente, desse foco no cliente de alta renda e de a gente entender aonde ele se conecta e que a gente poderia levar uma forma diferente, uma forma com uma qualidade única para essa relação desse nosso cliente e que tenha sinergia com o que a gente faz. Tem, de novo, voltando, uma visão muito especial do Zeco ao longo desses anos todos, né? De conseguir enxergar com muito pioneirismo, de novo, essas atividades. E ela vem de um time que se especializou nisso. A gente tem um conjunto de pessoas muito sêniores da companhia que conhece esse setor e que a gente sempre está olhando o que a gente poderia levar de forma única para esses nossos clientes. Você falou no primeiro bloco, contando a sua história, que você era um menino de classe média de São Paulo, né? E que foi galgando, né? Foi pedir emprego num banco, ficou 20 anos, mais de 20 anos no banco, foi crescendo, aí foi para a JHSF como vice-presidente, como diretor? Eu fui como presidente, como CEO da JHSF Capital, para montar, para ajudar a montar a Capital.
e sempre envolvido nesse segmento aí de luxo, de altíssima renda que no passado, quando você era criança e adolescente, você não tinha, como você bem pontuou. Hoje você vendo tudo isso, você vendo a sua história, onde você está inserido, qual que é a sua conclusão? Algo te surpreende? Algo te orgulha? Bruno, assim, primeiro eu sou muito grato às oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira. Eu não tenho dúvida que eu tive sorte de passar... Sorte é importante na vida. Sorte é importante de passar na mão de pessoas, profissionalmente, de pessoas importantes, de ter nascido na família em que eu nasci, né, de pedir meu pai cedo, mas da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios, enfim, no berço em que eu fui criado, né, nos valores que eu fui criado. Tive sorte de encontrar a minha mulher, a Maria Eugênia, que é uma mãe incrível, que cuida dos meus filhos para eu poder estar tão dedicado na minha carreira. Sorte quando o Zeco me convidou para estar lá, enfim. Então, eu me sinto uma pessoa com sorte, né, das coisas terem aparecido e grato por tudo que a vida me deu, que Deus vem me dando, enfim. Mas com muito pé no chão, de estar fazendo cada dia buscar fazer melhor, cuidar das pessoas com quem a gente trabalha, de alguma forma retribuir com quem a gente está conectado na companhia, nos stakeholders, nas comunidades que a gente lida, de também de alguma forma poder contribuir para que todo mundo prospere. O que você pode adiantar para a nossa audiência dos planos da JHSF ainda para esse ano, porque ainda temos alguns meses ainda ao longo de 2025, claro, para 2026 claro. E 2027? A gente tem muita coisa boa acontecendo aí nos próximos meses. A gente inaugura agora recentemente o Fazano Tennis Club. A gente vai inaugurar o São Paulo Surf Club, que é o nosso clube agora aqui em São Paulo. A gente... surf de novo, viu? Surf Isso de novo. Que eu fiz a pergunta do surf. É verdade. A gente vai inaugurar o Town Center, que é o nosso novo shopping no Complexo Boa Vista, um shopping com quase 20 mil metros de ABL, um shopping aberto, com uma igreja ao meio, um centro mesmo como se fosse de um village, de um vilarejo muito especial que a gente está fazendo lá. A gente avança de forma importante com as obras do Shopping Faria Lima, enfim. E tem toda essa expansão internacional que a gente avança também para inaugurar aí nos próximos anos. Não vem Ásia? Quem sabe? Queria arrancar uma grande novidade do Augusto. Augusto, vou fazer uma pergunta clássica para todos os convidados que passam por esse programa. Quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Olha, boa pergunta. No mundo dos negócios, eu acho, tem alguns banqueiros importantes, né? O próprio Dr. Luiz foi um banqueiro importante, o Paulo Guilherme foi um banqueiro importante, o Fábio depois também um banqueiro importante com quem eu lidei. O Zeco é uma referência nesse setor de alta renda e como empresário brasileiro muito especial, né? O que a companhia vem fazendo aqui em um grupo brasileiro se transformando multinacional. E na minha vida eu acho que meus pais, meus avós são pessoas que foram muito importantes na minha referência e hoje a minha família, minha esposa e meus filhos. Seus 2 filhos. Muito bem. Obrigado, Augusto Martins. A gente conversou nesta edição do Show Business com Augusto Martins, CEO da JHSF. Te agradeço mais uma vez, Bruno, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pelo tempo, foi um prazer, ótima conversa. Obrigado. Foi mesmo, obrigado. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan.